Bom, primeiramente, boa tarde, eu sou a Jéssica. Fazer minha autodescrição aqui, eu sou uma mulher branca, 1,65, de blusa preta. Acho que é isso. Eu uso óculos também, é importante, né? Bom, vamos lá. Aqui agradecer aos nossos patrocinadores, o apoio da Uniavan, né, por ceder esse espaço. É muito difícil conseguir espaço para fazer evento, então, muito importante contar com esse apoio. Bom, estou, né, Tech Lead e arquiteta de soluções. Nesse momento, fazendo uma transição de empresa, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre decisões, técnicas e gestão de pessoas, que é o que eu venho focando minha carreira nos últimos 3, 4 anos aí, tá? Mas primeiro, eu e as crianças lá no mato com as galinhas. Não fala de galinha com meu marido, senão ele vai ficar 2 horas falando de galinha com vocês. Então, não falem de galinha com ele, tá? Dica do dia. Mas, então, vamos lá, para não atrasar aqui a palestra. Vou dar o contexto inicial do problema que eu tinha que resolver, tá? Eu trabalhei 2 anos numa empresa de mercado financeiro, essa empresa que eu estou saindo agora. Então, esse case que eu vou apresentar é sobre esse período, tá? Era um processo, uma época de crescimento. A empresa tinha acabado de encerrar uma parceria com uma outra empresa do mercado financeiro e estava começando um processo independente, assim, né, como um processo de virar uma corretora de valores. E eu cheguei para assumir o time de sistemas internos. Então, para vocês terem uma ideia, o time de tecnologia inteiro da empresa eram 9 pessoas na época, e eu cheguei para assumir 2. Tá? E aí o nosso foco era mais a parte de integrações, aplicações web voltado para a captação de lead, tudo que o CEO pensasse, ou a área de marketing pensasse, qualquer um pensasse, a gente tinha que atender essas demandas. Tá? E como que era quando eu cheguei? A gente tinha um grande problema de reter pessoas, tá? E evoluir essas pessoas do time, contratação. Vamos lá. Isso aqui, eu entrei na época da pandemia, mais ou menos, então o pessoal já estava trabalhando remoto, mas essa empresa ela nunca trabalhou remoto durante a pandemia de verdade. Mesmo durante a pandemia, o pessoal estava indo para o escritório. É mercado financeiro, gente, foda-se as regras. Só que os devs, eles não estavam fluindo o negócio. Imagina, você no meio de um monte de gente, SDR, ligação. Era uma empresa que a sede era em Balneário na época, então praia, verão, turista, era um caos. Então era muito difícil você manter as pessoas. E depois, ou elas saíam para uma outra oportunidade melhor, ou elas cansavam daquela maluquice na cabeça e também desistiam. E a gente só contratava no modo híbrido ou no presencial. Então, era um híbrido, mas que, na verdade, você tinha que morar lá perto. Então, tinha essa limitação regional de contratação. E eu fui a primeira pessoa a entrar que eu moro em Águas Mornas, então eu não ia para o escritório. Eu cuido das minhas galinhas e não era opcional para mim ir para o escritório. Então, eu abri o precedente. E qual que era a questão ali, né? A gente tinha um time super enxuto, com problema de produtividade por essa questão do barulho, de não ter equipamento adequado ali no escritório, poucas entregas, atrasos, muito retrabalho. Não tinha padronização. Então, o CEO ia lá e contratava, o diretor, né, o CTO, tal, contratava um cara de PHP. Ele fazia um sisteminha em PHP. Ah, meu Deus! Matei aqui o negócio, peraí. Acontece. Peraí. Deixa eu voltar a funcionar aqui. O que eu fiz aqui? Ainda está funcionando, gente, importante. Tá, desculpa. Tá, então eu estava aqui, falando de padronização.
cara é de Python, fazia o sistema em Python. O cara é de Node, fazia o sistema de Node. Então, não havia uma cultura, uma tecnologia, uma stack do time. Então, para manter isso, era muito mais difícil. O conhecimento ele era fragmentado, não havia padrão nenhum. Também, muito menos teste. Então, se cada um fazia do seu jeito, se alguém fosse contratado, tivesse uma cultura de testes, talvez teria testes, mas não era o caso. O conhecimento ele era centralizado numa pessoa que estava no time há mais tempo. Então, esse cara estava 3, 4 anos e ele era o detentor do conhecimento, ele era o cara que ficava. Os outros saíam e ele ficava. Então, ele sabia tudo na cabeça dele. Esse cara saiu logo depois que eu entrei, mas foi muito difícil tirar esse conhecimento dele, né? Não tinha monitoramento. O monitoramento era o CO Relic, né? Que eu chamo, que é o CO avisa quando caiu o sistema. Então, ele vinha, ligava, mandava mensagem, o dado está desatualizado, o sistema caiu. Cara, uma empresa, na época, já de 700 pessoas. Você não pode, o CEO, te ligar e dizer que o sistema caiu. E CI/CD havia, mas havia, de novo, falta de padrão. Tinha coisa no GitLab, tinha coisa no GitHub, tinha coisa no Bitbucket, sei lá. Tinha coisa no CircleCI. Então, assim, não havia nem padrão de versionamento de código, não havia padrão de pipeline ali de deploy. Então, também foi algo que teve que ser trabalhado. Bom, e o que mudou, né, desde quando, né, nesse tempo que eu trabalhei lá? A primeira coisa vamos monitorar e vamos parar de usar o CO Relic. Então, a primeira coisa, um ping básico, saber se a minha aplicação está no ar e mandar uma mensagem, um e-mail, qualquer sinal de fumaça para a gente saber o que estava acontecendo. A gente já tinha uma conta do New Relic, mas ninguém usava. Então, vamos passar a usar. Vamos passar a mandar mensagem. A gente tinha lá nossa ferramenta de chat. Vamos ter um canal que a gente vai receber a notificação caso caia. Aconteceu. Eu não conhecia todos os sistemas. Lembra que estava na cabeça de alguém. Então, caiu alguma coisa, eu ia lá, criava um novo monitoramento. Aconteceu tal coisa, o dado está desatualizado. Como é que a gente cria um monitoramento para saber se o dado está atualizado? Cara, a gente fazia query no banco mesmo e gerava uma chamada de uma API e avisava que tinha erro, se era o caso, sabe? Então, você pode pensar em diversas formas mais simples possíveis, mas tenha algum monitoramento. Você não precisa ter a melhor ferramenta do mundo. Tem ferramenta de ping que é gratuita, se você não quiser usar o New Relic, que é um pouco mais caro. Então, assim, tem opções que você pode fazer, mas não deixe que o seu CEO, o seu diretor, venha te avisar que o sistema caiu. Outra coisa foi resolver os problemas na raiz. A gente tinha um problema que todo dia o servidor caía, onde ficavam as aplicações. E era um servidor, todas as aplicações. Todo dia caía. E aí, o que eu descobri? Que a porta 22 estava aberta. E era usuário e senha. Qual que é o problema disso? Ataque. Todo dia ficava atacando a porta lá e o IP. Todo dia. Era um IP fixo, uma máquina com IP fixo. Todo dia, tentativa e erro. O que eu fiz? Primeira coisa. Não vai... A porta fechou. Fechei a porta. Quer acesso? Cara, só quem tiver vai passar o IP vai ter acesso. Já resolveu parte do problema. Outro problema, nesse caso, tira o acesso com usuário e senha. Não tem mais usuário com acesso e senha. Tem que ter chave. Segurança mínima, mínima, mínima. Pronto, parou de cair a aplicação todo dia. Olha só. Então, é tentar identificar a causa raiz dos seus problemas e atuar neles. Não adianta a gente ficar... todo dia o sistema cai, vou lá e reinicio o servidor. Mas a porta continua aberta. Então, ache o problema e resolva. Incentiva o compartilhamento de conhecimento. Então, a gente começou, a cada 15 dias, ter um momento ali entre o time para compartilhar conhecimento, fazer com que, desde o Juninho até o cara mais sênior, compartilhe conhecimento. Isso também ajudou a que todo mundo conhecesse mais das outras áreas, área de negócio, entendesse das regras, e tirar o conhecimento centralizado que pode estar na cabeça de alguém. Porque todo time tem um cara que ele é o herói. Talvez você seja o herói. Então, não seja. Né?
Compartilhe o conhecimento, delegue as informações. Mesmo, eu sou o pleno aqui do time. Mesmo assim, delegue. O que o Juninho pode fazer para te ajudar? Aquilo que você já está cansado de fazer. Passa para ele. Para ele é novidade. E aí, em 6 meses, a gente passou de 3 para 10 pessoas, lá, daquele timezinho que eu assumi. E aí, uma coisa que foi muito importante foi definir processo de contratação. Definir o que a gente ia fazer. Quais são as etapas? Vai ter teste técnico? Não vai ter? Vai ter uma etapa de falar, né, com o tech lead? Não vai ter? Quais perguntas eu vou fazer? O que eu quero entender? Por exemplo, essa pergunta que o Matheus falou. Você já otimizou um banco de dados? Você conhece de índice? Esse tipo de conversa, para você entender o nível da pessoa. Porque, às vezes, você passa um teste de código, e aí uma mania que eles tinham era, lá nessa empresa, né, era envia um teste de código para casa. E aí o cara tem uma semana para fazer. Cara, a minha empresa não é a Nubank que o cara vai ficar uma semana fazendo o meu teste. Eu tenho dificuldade de contratar. Esse cara não vai fazer esse teste. Então, a gente tira esse teste e leva o cara para codar com o time. Faz uma horinha ali de pair programming com o cara. Dá um teste, dá um exercício para fazer com ele. Cria um cenáriozinho rápido ali. Você tem várias ferramentas, Lightcode, que são gratuitas. Você pode fazer ele rapidinho. Não precisa fazer o plano Enterprise para isso. Cria um desafio, o cara abre o VS Code e coda com você. Só isso vai conseguir identificar? Não, você tem que conversar com o cara, tem que entender o background, tem que fazer perguntas técnicas para entender o que ele já fez, porque às vezes ele é o cara que só usou as ferramentas, mas o cara nunca implementou alguma coisa. Então ele conhece de nome, mas ele não sabe por que usar, quando usar, e isso vai definir a senioridade dele. Então você tem que fazer essas conversas também. E outro ponto o time era pequeno, eu não tinha budget, eu não tinha dinheiro, então eu só podia contratar júnior e pleno. Então, eu não podia ter só full stack. Full stack é legal, né? Em muitos cenários é bom. Mas full stack demora mais para evoluir, porque é muita coisa para aprender. Então, uma coisa que eu fiz foi, alguns vão para o front, outros vão para o back, centralizar as pessoas em algum tipo de conhecimento. Para aquele meu momento, fez com que eles evoluíssem muito mais rápido do que se eu deixasse eles trabalhando em todas as frentes. Então, também foi algo que me ajudou na época. E aí teve a questão do modelo remoto. Eu dei um golpe no meu chefe. Eu falei, no começo, vamos contratar as pessoas que estão perto do escritório, tipo 80, 60 quilômetros, ele vai de vez em quando. Nunca foi. Depois eu contratei um cara do Maranhão. Também nunca foi. E assim vai. E eu fui mostrando para ele os resultados. E aí ele foi aceitando. E hoje o time, né? Eu já saí de lá, mas o time está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, não se restrinja, né? É claro, você vai ter que saber lidar com essas pessoas que estão remotos. Você vai ter que ser um gestor muito mais próximo, criar uma relação muito próxima de confiança, para que você não precise... Eu acho que isso, independente se for remoto ou não, mas você tem que ter essa relação, porque não é porque o cara está no escritório que ele está sendo mais produtivo, ou ele está trabalhando. Às vezes o cara fica o dia inteiro enrolando e não faz nada. Então, isso, para mim, acaba sendo um ponto que eu acho que nem importa tanto. Uma coisa que eu também faço, né, e fiz muito, foi me preocupar com a evolução dessas pessoas. Então, cara, contratei o Juninho, pleno, qual for o nível... Se preocupe em entender o que essa pessoa quer, o que ela pensa para o futuro dela. Às vezes ela não sabe o que ela quer, porque ela é muito novata, ela só está ali entendendo o mundo. E está tudo bem. Dê oportunidades para ela descobrir o que ela gosta. Nos primeiros 3 meses, no caso dos meus Juninhos, eles eram full stack mesmo. E eles foram descobrindo o que eles gostavam mais. E aí eu fui centralizando naquilo que fazia sentido para eles. PDI. Construa um mínimo, pode ser no Doc, pode ser no Excel. Entenda o que o cara quer, defina metas. Igual você faz com um projeto, você não tem os épicos, os entregáveis. Defina isso junto com a pessoa que você está liderando e faz uma coisa bem básica. Não precisa ser algo... Assim, tem muito material, tá, para ajudar vocês, mas começa básico, começa o simples, começa a entender o que essa pessoa quer e o que ela pode fazer.
E aí o que ela pode fazer pode estar relacionado com um problema que você tem dentro do time, um problema técnico que você tem. Às vezes é um problema técnico que, para você, é simples, mas para aquela pessoa vai fazer ela evoluir e aprender um monte de coisa. Então, dê esses desafios para eles, defina objetivos e cobre disso, e cobre a evolução. E aí, tenha conversa franca, dê feedback recorrente. No meu caso, lá eu trabalho com o one-on-one quinzenal, né? Trabalhava com eles. E eu estava sempre dando feedback e tendo conversas difíceis. Então, cara, você está aqui há 2 meses e você não está entregando. O que está acontecendo? Então, tem essas conversas. É muito importante, como líder, que você deixe muito claro o que você espera daquela pessoa para que ela possa saber para onde vai. Quem aqui que nunca teve um chefe, né? Eu chamo de chefe, né? Não chamo de líder, que nunca deu um feedback, que nunca falou nada? O cara simplesmente, às vezes, vira a cara para você, está bravo com você, você não sabe nem por que ele está bravo com você. Porque ele nunca falou o que ele queria. Ele tomou as decisões e ele ficou decepcionado porque você não leu os pensamentos dele. Então, o seu liderado não vai ler os seus pensamentos. Então, você tem que deixar claras as suas expectativas. Bom, essa questão ali que eu falei, né, de delegar. Não é porque você é júnior, você é pleno, que você não pode trabalhar nessas pessoas, né, que se você tem um liderado que é júnior e pleno, que você não pode trabalhar a liderança nessas pessoas. Isso começa da base. Você não... Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Se eu não trabalhar com eles autonomia agora, que eles são pequenos, com 20 anos eles não vão aprender autonomia. Então, se você tem um juninho, início de carreira, e você não está trabalhando autonomia com eles não vão virar seniors com autonomia. Talvez eles nunca nem virem seniors. Porque seniors não é só tempo de carreira, é muito mais do que isso. Então, eu não vou entrar nessa discussão. Mas é importante trabalhar essa autonomia e trabalhar essa delegação. Eles têm que delegar aquilo que está muito fácil. Sempre vai ter alguém que não sabe e que vai querer fazer aquilo. Bom, preocupação com saúde mental, não criar prazos impossíveis, sem hora extra, incentiva o pair programming. Então, coloca para trabalhar junto. Eu sei que para algumas empresas isso é difícil de justificar, mas é muito mais sobre resultados. Os resultados mostram que... Isso aqui tem muito estudo sobre isso, tá? Então, assim, eu sei que tem empresa que cobra lá que você tem que dizer quantas horas, o que fez. Então, cara, tem que cada um entender o seu contexto, mas isso é uma coisa que eu sempre fiz muito com o meu time. Uma coisa que foi importante, definir a linguagem principal do time, falar essa vai ser a linguagem, esse vai ser o framework, esse é o banco, é assim que a gente trabalha. Qualquer coisa fora disso, tragam, a gente discute. Se fizer sentido, a gente usa. Se não, é isso aqui. Temos um template. Vai começar um projeto novo? Esse é o template. Usem isso aqui. Ah, mas eu quero usar a biblioteca, não sei das quantas, que tem 10 pessoas usando. Não. Talvez, vamos discutir, mas tem coisa que não é discutível. A gente vai perder tempo discutindo uma coisa que não faz sentido. Vamos o que funciona. Mas, por exemplo, a gente não usava Mongo lá no começo do time. Mas, por algum cenário, a gente usou, começou a ver que estava tendo mais produtividade. Né? A gente começou a usar ali a parte de back-end as a service, começou a usar dashboard, e a gente foi vendo que era bom para o nosso contexto. Então, virou um padrão do time. Mas não era padrão. Então, assim, esse padrão ele não é fixo. Isso é uma coisa também que você tem que estar sempre muito atento. Ah, eu fiz desse jeito, funcionou, não mexe mais que vai ser assim. Entenda que as coisas mudam. Então, às vezes, você vai precisar mudar os padrões também. Consumo e gestão de dados. Cara, tinha ETL em Node, tinha ETL em PHP, tinha ETL em tudo que era jeito. Só que o padrão, entre aspas, do time era usar o Data Factory da Azure. Então, tudo que estava espalhado, eu levei para lá e centralizei. Em teoria, não era o meu trabalho, não era do time de dados, mas eu falei, cara, a gente tem que ajustar isso daí. E a gente arrumou, tirou essa dor de cabeça e o processo de dados funciona. Né, parou de quebrar. Então, também é importante, de novo, arrumar a raiz. Padronização e templates, como eu falei. Definição de um processo ágil. Então, isso aqui foi uma coisa que eu testei muito para ver o que funcionava, o que não funcionava. Uma semana fazia de um jeito, outra semana de outro. Bota retro, tira retro, faz sprint de 3 semanas, faz sprint de 2 semanas, fala com a área de negócio, não fala.
E aí eu fui testando para ver o que funcionava. Então, assim, a dica é: estude as técnicas e adapte para a sua necessidade. Não vá by the book, sabe? Tipo, o livro diz que tem que ser assim. Cada cenário é um cenário. Eu tinha um cenário de projetos, sistemas internos. Eu não tenho um produto, eu tenho 20. Então, é diferente. Bom, mas aí a gente conseguiu ter entregas mais recorrentes, menos retrabalho. Então, a gente começou sempre a focar e fazer mais entregas. Cara, o que a gente quer? Como é que eu faço entregas menorzinhas, mas entrego valor? E isso foi uma coisa que eu comecei a colocar também de cultura para o time. Então, o time começou a se perguntar isso, olhar para o Kanban e olhar, cara, o que precisa para entregar essas tasks que estão aqui em review, por exemplo? Ou por que isso aqui está em aprovação há 2 semanas, cara de negócio, e não anda? Sabe? Então, o time começar a se questionar também. Não é só eu chegar na dele e falar, ei, gente, por que a gente não está entregando? E sim o time chegar e falar assim, cara, o que está faltando aqui para a gente resolver entregar isso aqui? E também a gente começou a colocar testes no código e corrigir as coisas e tal. Então, também foi algo legal. E quais os resultados práticos para o negócio? Entregas melhores, menos retrabalho, melhoria no fluxo e velocidade dessas entregas, então a gente passou a entregar mais. Claro, o time também aumentou? Aumentou, óbvio. Mas também as demandas que a gente tinha eram muito maiores. O time, a empresa também cresceu. Quando eu saí, a empresa estava com mais de 1.000 pessoas. As outras áreas passaram a confiar no nosso trabalho e não a duvidar do nosso trabalho. Então, isso também é importante. Isso é uma coisa que você conversa com o cara de negócio e você vai sentindo isso, né? O time, muito engajado. Eu tive 2 pedidos de demissões nesses 2 anos, e os 2 para ganhar o dobro em outra empresa. Então, assim, não foi porque o clima era ruim, sabe? Uma cultura de troca de conhecimento, onde as pessoas estão dispostas a dizer que não sabem e trocar conhecimento com o outro, falar. Não é medo, se eu ensinar isso para o outro, eu vou perder meu emprego. Não, se eu ensinar isso para o outro, eu vou poder ter novos desafios, eu vou fazer a coisa mais legal da próxima vez. E tudo isso a gente fez estando remoto, né? Então, também esse era um desafio, como conseguir engajar o time, mas essa relação de você, como líder, se importar com o seu liderado, isso já é um grande diferencial, não importa onde você está. Então, eu acho que isso aí sempre foi um ponto aí que funcionou para mim. Bom, e aí, você aí que está assistindo essa palestra, né, que eu não sei, alguém aqui já é líder? Lidera um time? Temos alguns líderes, ó. E tem alguns aqui que eu imagino que querem ser líderes, né? Quem quer ser líder aqui? Temos alguns. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Tem muito material na internet, o que eu vou dar é bem basicão, não tem nada assim incrível. Esse livro aqui, não sei se estou funcionando, Empatia Assertiva, eu acho que é muito importante, tá? Que é sobre como falar com as pessoas, é como dar feedback, é como mostrar que você se importa. E assim, gente, aqui eu não estou falando sobre vamos abraçar árvores, não é nada disso. Eu sei que a gente é técnico e às vezes, eu vou falar de psicologia, vou falar de amor, não sei o quê. Não, não é isso, gente. Esse livro é super... Essa mulher, ela monta todos os treinamentos de liderança da Apple inteira. Então, ela quase foi CEO do Twitter. Então, aqui em Scott, ela é muito F, né? Não posso falar palavrão, lembrei que tem criança. Então, eu acho bem bacana esse livro, e ele dá dicas, como fazer técnicas e tal, ajuda também com one-on-one, e como você ser direto, claro, mas demonstrar que você se importa com a pessoa. Acho que é sobre isso. O Eduardo Matos, aqui, ele tem esse e-book, que é o de Dev a Tech Lead, então, para quem está nesse processo, mas para quem já é também, eu acho bem interessante. Tem um podcast que ele também faz, então, se você procurar Eduardo Matos Podcast, é o Tech Leader Rocks, alguma coisa assim, Tech Leadership Rocks, alguma coisa assim, eu nunca lembro o nome, mas que é bem legal, tem muito conteúdo bom. Agile, estude Agile, no geral, qualquer coisa, todas as possibilidades, Scrum, XP, Kanban, Crystal, sei lá.
entenda Agile, entenda as técnicas, tem muito livro, muito material, que é o que vai te dar ferramentas. Tá? C4 Model, que é um modelo de desenho de arquitetura. Aqueles desenhos da apresentação do Matheus está usando C4 Model. É uma forma bem legal de desenhar e criar arquitetura e deixar claro para todo mundo. Ele roubou as imagens, foi eu que desenhei aquela arquitetura. Essas pessoas aqui no LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn para me manter atualizada. Thiago Guise, ele é um dos diretores de engenharia do Nubank. Ele é aqui de Santa Catarina, de Criciúma. Bem legal, ele tem uma carreira internacional bem extensa. Então, ele fala muito sobre liderança, dá dicas bem legais. O Eduardo Matos, que eu falei aqui do livro também, ele posta muito conteúdo. Ele tem uma escola sobre liderança também, treinamentos e tal, muito bom. Esse Nicola Balota, eu comecei a seguir ele faz pouco tempo, ele é do Namecheap, ele é também head, alguma coisa lá, e ele fala só de conteúdo de liderança. A Fernanda Bichuete, ela é da parte de recrutamento, então, sobre processo seletivo, sobre RH, sobre soft skill, tudo isso eu acho bem bacana. Isso aqui, esse Also Tech Leads, ele é um repositório no GitHub, onde tem vários links, livros, podcasts, material em português, inglês. Cara, é muito, muito conteúdo que tem aqui, tá? E aí um extra aqui, esse evento aqui é a CodeCon Feature, que vai acontecer aqui em Floripa, dia 28 de outubro. Acho que é dia 28? Isso. Eu vou estar participando de um dos painéis, vou estar falando lá. Ele é um evento voltado para quem quer ser líder ou quem já é líder. Então, não tem palestra nesse evento, é só painéis, é só coisa mais mão na massa mesmo. Então, acho que é um evento mais carinho exatamente por causa disso, é um grupo mais reduzido de pessoas. Se alguém quiser depois falar comigo, eu posso passar eu tenho um código de desconto lá, que pode ajudar vocês, tá? Mas esse evento aqui é bem interessante e vai ter até algumas pessoas daqui, eu acho que vão estar falando aqui nesse evento. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente não tem muito tempo, né? Cinco minutos. Microfone. Corre, Luiz. Não, Matheus não, outro. Tem outros aqui, para. Tá escutando, boa, tá funcionando. Tem um outro livro que eu gostaria de adicionar aí, que é bem legal, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Isso é bem legal, do Ben Horowitz, um cara bem bom. Mas a pergunta que eu quero fazer é, tem basicamente dois perfis de devs. Aqueles que se subestimam, né? Então eles fazem muito e não têm confiança. E esse é um pouco mais fácil de lidar, talvez. Mas o que você faz no cenário contrário, onde a pessoa ela tem uma autoestima muito alta, só que a entrega dela é muito aquém daquela percepção de si mesmo? E como que você faz para alinhar isso e principalmente para mostrar para o time que eles precisam estar sempre fazendo entrega de valor e não fazer uma entrega a cada 6 meses? Assim? Como que você lida com esse tipo de cenário? Conversa franca, assim, você tem que deixar muito claro para essa pessoa, mostrar, às vezes você tem que mostrar exemplos, essa pessoa está entregando isso, e você não entregou nem isso aqui que era esperado. Tipo, e também a autoavaliação. Você também tem empresa que tem um fluxo de autoavaliação, avaliação por pares, mas quando você não tem isso, você tem que fazer com que essa pessoa, de alguma forma, se avalie para você. Então, você pode ir na one-on-one, conversar, entender, cara, como é que você se vê, como que você mede o seu nível de conhecimento em tal coisa? Você acha que é quanto? Eu acho que é tanto. Tá, mas por quê? Tá, mas, cara, essas entregas aqui, como é que tá? Você acha que está refletindo esse nível de conhecimento que você está se autoavaliando aí? Então, é tentar trazer ela para a realidade, né? Puxar ela pro mundo real. E aí, às vezes, tem que demitir também. Depende, é a parte difícil de ser líder. Você, às vezes, tem que demitir a pessoa. Eu acho que é o último recurso, mas você também tem que saber a hora certa de demitir, porque uma pessoa fora dos trilhos, ela desmotiva o resto do time inteiro, e aí você
não tem entrega nenhuma, não tem produtividade nenhuma. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Obrigada pela palestra. Você falou ali sobre padrões e documentação. Queria saber se você tem alguma indicação de modelo, alguma coisa, ou, em geral, você vai criando e adaptando dependendo do projeto. Uhum. Tá, é uma coisa que a gente começou a usar aqui no time, isso mais para os últimos 7 meses que eu estava no time, a gente começou a desenvolver design doc para os projetos. Então, vou fazer uma feature nova. É que eu não acabei não entrando aqui muito, porque é muito conteúdo, né? Mas pesquisa em design doc, tem padrões na internet que você pode usar, então você documenta isso. ADRs também, que é de definições de arquitetura. Então, cara, por que eu escolhi o MongoDB para usar no meu time? Então, você documenta essa decisão técnica. E aí você bota isso no documento. Por que eu não escolhi MySQL? Por que a gente definiu usar Python com Django e não Node com Nest? Sei lá. Por que a gente não usou Spring Boot? A gente escolheu tal coisa por tal motivo e não usou tal por tal motivo. Então, a gente passou a documentar isso. Então, isso é uma questão que eu acho que é importante. Outra parte é templates. Então, lá no GitHub, você pode criar um código, um projeto base, e definir ele como template. Então, quando você vai criar uma nova API, você vai lá e fala, use this template. Ele já cria um novo repo a partir daquele template. Isso também... Eu acho que são coisinhas básicas, assim. Eu acho que foi isso. Assim, não tem... Pode falar. Boa tarde, foi muito boa a palestra. Tu falou ali no início que, quando tu assumiu a equipe, era muito granulado as stacks ali que vocês trabalhavam, né? Como é que vocês chegaram num consenso de vamos usar só essas 3, assim? E os devs que não aceitaram muito bem ou não queriam ficar naquelas, não quero aprender PHP porque eu nunca mexi com PHP, mas você sabe que ele é uma pessoa valiosa, ele é uma pessoa que contribui para o time, ele só não gosta da stack que vocês definiram. Essas 2 perguntas. Tá. No meu caso, eu não era uma pessoa com background muito extenso em Node, tá? Que nesse caso foi a linguagem que a gente escolheu. Mas eu entendo que, como liderança, não é meu papel ser a especialista naquela linguagem. Mas a maioria das ferramentas que havia no time naquele momento eram em Node. JavaScript, no back e no front é mais fácil. Eu tinha um time enxuto, poucas pessoas, full stack, a maioria na época. Então, JavaScript no back e no front, mais fácil do que eu ter 2 stacks. Eu não tinha dinheiro para contratar grandes talentos. Então, JavaScript tem um mercado muito maior. Então, eu consigo jogar uma rede. Cara, eu tive um processo de 1.000 inscritos para uma vaga júnior. E, assim, não é uma empresa muito conhecida do mercado, não é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa que tinha um número grande de funcionários e tal, então até atraiu bastante gente. Então, é mais fácil de garimpar. De 1.000, você tirar 1, 2, você tem uma chance maior de acertar. Também dificulta, daí você cria outros problemas, mas, enfim. Só isso aí dá uma hora de discussão. Mas eu não passei por essa situação, porque eu vi o que o time já trabalhava, os devs que tinham ficado naquele momento eram todos de Node, e eu sabia que o mercado para frente tinha muito mais gente. Depois, eu acabei contratando gente que não tinha background de Node. Mas tudo bem, a gente falou, cara, o time é esse. Não era nem opcional, entendeu? O cara já chegou falando, cara, é isso aqui. E aí o cara, tá bom, ele já sabia, ele já entrou sabendo. Então, acho que o importante é isso, o cara já entrar sabendo. E aí depois só vai.